Nós estamos pregando na carta aos Romanos. Hoje eu quero convidar os irmãos para abrirem suas Bíblias na carta aos Romanos, no capítulo 2, de 17 a 24. E o tema hoje que Paulo vai abordar é sobre a hipocrisia. Hipocrisia. Quando não se vive o que se prega. É um discurso, uma confissão de fé que não condiz com a vida, com a prática da vida, né? Então, Paulo vai falar sobre isso. Hipocrisia é o tema de hoje, né? Então, o que é hipocrisia? Alguém poderia perguntar, pastor, o que é isso? O Novo Testamento vai falar muito desse pecado. Jesus condenou duramente esse pecado. Aliás, ele destacou esse pecado naqueles religiosos judeus. Ele destacou, ele falou do perigo da hipocrisia. No Sermão do Monte ele vai falar sobre isso também. Então, ser hipócrita é desempenhar um papel. É isso. É viver como um ator, é viver de aparência. Você vive como um ator, é uma representação, não é? É o contrário da sinceridade. E naquela época, na época antiga, né, na Grécia antiga, os atores eles colocavam uma máscara no rosto, uma máscara de cera, e eles representavam um papel. Era uma máscara de cera nos teatros, né? E quando terminava o espetáculo, eles tiravam a cera e ficavam sem cera, ficavam sinceros, sem cera. Eles eram os hipócritas, como atores, representando o papel, mas agora, terminou o espetáculo, eles tiravam e ficavam sem cera, sinceros. É o que nós precisamos ser, sinceros. Então, o hipócrita, ele esconde os seus verdadeiros motivos, ele usa uma máscara, e é o pecado de dizer e não fazer, de professar algo e não viver. É um perigo. Então, nós estamos estudando aos Romanos. O apóstolo Paulo, ele estava programando uma visita àquela igreja. Ele não conhecia aquela igreja, ele conhecia apenas alguns membros da igreja. E ele tinha a intenção era de não apenas falar à igreja, de pregar à igreja, de passar um tempo de comunhão com aquela igreja, mas também de ir adiante, pregar na Espanha, onde Cristo não tinha sido pregado ainda. Então ele queria contar com o apoio daquela igreja, com as orações daquela igreja e também com o apoio financeiro daquela igreja para pregar o Evangelho na Espanha. Esse era o seu alvo. Ele vai falar sobre o Evangelho que ele prega na carta, ele vai se apresentar e ele vai argumentar no primeiro capítulo que os gentios são pecadores. Lá o pessoal que mora na Espanha são pecadores, por isso eles precisam do Evangelho. Então, primeiro capítulo ele vai falar do pecado dos gentios, da idolatria deles, da imoralidade deles, da ira de Deus contra o pecado deles. E vai falar que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então ele precisa pregar o Evangelho lá. Capítulo 2, ele começa falando sobre os moralistas, dizendo o seguinte: nós não somos iguais a esses gentios, né? Nós somos diferentes. Nós temos um padrão de moralidade, nós não somos tão pecadores assim. O apóstolo Paulo vai argumentar dizendo o seguinte: olha só, Deus é o justo juiz. Um dia ele vai julgar você, vai julgar as intenções. Deus vê o seu coração e você também está condenado por causa disso. E agora Paulo ele vai se voltar contra os judeus arrogantes, que diz o seguinte: não, nós judeus, olha só, nós somos um povo escolhido por Deus, um povo exclusivo. Tem a história lá de Abraão, chamado, né, o nosso pai Abraão, e desde então nós somos a nação escolhida. Deus nos deu a sua lei, Deus nos fez promessas, Ele fez uma aliança com a gente, nós somos a propriedade exclusiva de Deus, nós não somos qualquer um, nós somos garantidos, nós vamos para o céu, nós já estamos salvos, nós não precisamos de Jesus, nós não precisamos do Evangelho, porque nós não somos tão pecadores assim, nós vamos para o céu. E aí Paulo vai argumentar contra a hipocrisia deles. Vai dizer o seguinte:
olha só, a questão é o seguinte, não é se vocês têm a lei, se vocês têm os privilégios que vocês têm, é verdade que vocês têm privilégios, como eu tenho, também era judeu, mas a questão é o seguinte, é que vocês falam tão bem da lei, vocês defendem tanto a lei, vocês defendem tanto a religião de vocês, mas a vida de vocês é diferente do que a lei de Deus ela requer. Vocês têm uma vida diferente. Então vocês pecaram e vocês precisam também de Jesus. Vocês precisam do Evangelho. Esse é o argumento do apóstolo Paulo. Então, olhem para a Bíblia, dos versículos 17 a 24, eles se achavam assim, acima do bem e do mal, porque eles tinham a lei de Moisés, eles tinham a lei moral de Deus, eles tinham os 10 mandamentos. Então eles achavam que por isso eles receberam, e isso já era sinal de que eles estariam livres de qualquer condenação. Nos versículos de 17 e 18, o apóstolo Paulo revela o orgulho dos judeus por causa dos seus privilégios. Eles eram privilegiados. Ora, você que leva o nome de judeu, apoia-se na lei, orgulha-se em Deus. Mais uma vez ele está usando o argumento, aquela diatribe. Ele está argumentando com a pessoa imaginária, mas com o opositor imaginário, está chamando de judeu. Essa pessoa não está ali, mas ele está usando essa maneira essa forma de escrever para reforçar o seu argumento, para tornar o seu argumento mais claro. Então, ele vai estar lidando como se estivesse lidando com uma pessoa. Nós já vimos isso no início do capítulo 2. Ele usa a mesma coisa. Se você conhece a vontade de Deus e aprova o que é superior, porque é instruído pela lei, então ele vai falar sobre isso. Então, em primeiro lugar, ele vai dizer que o judeu, ele se orgulhava de ser judeu. Ele leva o nome de judeu, é como se fosse o sobrenome. Olha só, eu sou Simão o judeu. Eu sou Enoque o judeu. Eu sou judeu. Eles faziam questão, eles tinham o orgulho de serem judeus. Nós somos diferentes, nós somos uma raça diferente. Então eles se sentiam assim. É provável que o nome judeu não é muito claro, mas vem da tribo de Judá, a tribo escolhida para ter proeminência sobre todas as tribos. Era nos territórios de Judá que ficava a capital religiosa, a capital amada pelos judeus, que era Jerusalém. Os reis o rei Davi era da tribo de Judá, os seus descendentes também. O Messias viria da tribo de Judá. Então ele, como veio de fato Jesus, não é? Então eles tinham assim, um grande orgulho de serem judeus. Nós somos judeus, nós somos uma raça diferente. Segundo lugar, eles se apoiavam na lei, versículo 17. Então os judeus tinham a lei de Deus, a qual era a glória de Israel. Nenhuma outra nação do planeta recebeu uma tão clara revelação do caráter e da vontade de Deus. Nos 10 mandamentos, os judeus conheciam o caráter de Deus, o que Deus queria e o que Ele não queria. Então eles sabiam, Deus ensina como Ele deveria ser amado com exclusividade, amado sem que usassem imagens esculpidas, amado sem que tomasse o seu nome em vão, amado sem num determinado de ter um dia para adoração. Então eles sabiam como eles deveriam amar o próximo, honrando seus pais, não adulterando, não furtando e assim por diante. Então eles conheciam, eles se orgulhavam disso. Eles repousavam na lei como uma garantia de salvação. Deus nos deu a sua revelação, isso significa que nós somos o seu povo exclusivo e nós estamos salvos simplesmente porque Deus nos deu a sua lei. Em terceiro lugar, eles orgulhavam-se em Deus. Versículo 17 também. Não existe outro Deus, só Yahvé é Deus. As outras nações estavam carregadas de falsos deuses. Nós temos o Deus verdadeiro. Então eles diziam, esse é um privilégio. Também conheciam a vontade de Deus. Versículo 18. Deus revelou a sua vontade através de Moisés e os profetas, através das Escrituras. Então, nação alguma possuía esse conhecimento. Os outros povos conheciam a Deus pela natureza, mas Israel conhecia a Deus
na sua revelação especial pelas Escrituras. Então eles diziam: olha só, nós temos isso, nós somos diferentes. Também aprovavam o que agradava a Deus, aquilo que é superior. Versículo 18: eles conheciam o que de fato agradava a Deus e o que desagradava, e eles então aprovavam, segundo Paulo está dizendo, eles argumentavam que eles aprovavam o que era agradável a Deus. Eram instruídos pela lei. Versículo 18 também: desde crianças eles iam para a sinagoga e aprendiam a lei. Todos os sábados eles iam, se reuniam para aprender a lei, para aprender as Escrituras, e eles então eram bem instruídos. O problema deles não era a falta de conhecimento, eles conheciam muito a lei. O fato é que eles foram abençoados para serem abençoadores, deveriam espelhar e espalhar as virtudes de Deus. Tudo o que receberam deveriam repartir, mas eles não viviam assim. Eles falharam no seu testemunho. Então, ao invés de serem inclusivistas, eles eram exclusivistas. Ao invés de brilharem, refletirem as virtudes de Deus, eles não faziam isso, eles não refletiam. Então, seus privilégios não lhes davam permissão para pecar, ao contrário, tornavam-nos mais responsáveis diante de Deus e diante das nações vizinhas. Estes não lhes foram dados esses privilégios para mostrar que eles eram melhores que os demais homens, antes foram-lhes concedidos para que servisse de exemplo aos demais homens. Então, todos esses privilégios, é verdade, eles tinham. O apóstolo fala: de fato, vocês têm esses privilégios, vocês são privilegiados, esse é o fato. Não se contesta isso, de fato elas são, mas esses privilégios foram dados com um propósito, e vocês não têm cumprido esse propósito. Versículos 19 a 20 vai falar sobre a prepotência dos judeus, que procedia desses privilégios, essa prepotência que eles tinham por serem pessoas privilegiadas. Versículos 19 e 20: se está convencido de que é guia de cego, luz para os que estão em trevas, instrutor de insensato, mestre de crianças, porque tem na lei a expressão do conhecimento e da verdade. Então eles estavam convencidos, dizendo o seguinte: nós somos os guias dos cegos, nós temos o conhecimento. As nações que são ignorantes, elas estão cegas, elas não conhecem a verdade, nós conhecemos. Também nós somos a luz para os gentios, nós podemos ajudá-los a achar o caminho. Nós somos instrutores de insensatos. Ele diz: os gentios são insensatos, e nós temos a instrução, temos a capacidade de ensinar crianças. Então, eles deveriam fazer tais coisas com humildade, a fim de servirem as nações. Ao invés disso, eles eram orgulhosos. O mais grave é que esses privilégios, eles não garantiam a salvação para eles diante do juízo de Deus. Então, assim eram eles. De fato, essas questões são verdadeiras, eles deveriam viver assim, eles ficavam orgulhosos com essas coisas, mas versículos 21 e 22, o apóstolo Paulo vai denunciar abertamente a hipocrisia deles. Observe: então, você que ensina os outros, não ensina a si mesmo? Vocês têm a lei, e ela está decorada, e você diz que você está pronto para ensinar os outros, você tem capacidade de ensinar as crianças, de instruir pessoas, você está bem instruído, você conhece, e Paulo vai dizer: mas você não ensina a você mesmo? Você conhece, mas você não vive para você? Você quer ser professor, na igreja, mas o que você conhece não está servindo para você mesmo? Jesus falou sobre isso lá em Mateus capítulo 7, 3 a 5. Porque reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, no cisco que está no olho do seu irmão, e não vês a trave que está no seu olho? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita,
Jesus falou: tira primeiro a trave do teu olho, então cuidarás de tirar o argueiro do olho do teu irmão. Jesus está usando o mesmo argumento, dizendo: olha só, você está vendo o erro dos outros, está supervalorizando o erro dos outros, mas o seu é maior. Olha só, as pessoas precisam da ajuda mesmo, eles precisam que você os ensine. Mas antes de fazer isso, que tal você não lidar com o seu próprio pecado, que é maior do que o do outro? Antes de você tentar ajudar o outro, por que você não ajuda a si mesmo com aquilo que você já conhece? E aí o apóstolo Paulo, ele vai escolher 3 pecados dos judeus para exemplificar o que ele está dizendo. Ele vai escolher 3 pecados. Olha só, o primeiro versículo 21, aliás, versículo 21, primeiro pecado: você que prega contra o furto, furta. Então ele conhecia a lei de Deus: não furtarás. Ele sabia, ele ensina, mas Paulo está dizendo: você ensina, mas você furta. Os judeus, na época de Paulo, eram conhecidos como pessoas que eram desonestas nos negócios contra os gentios. Quando eles negociavam entre si, eles tinham o maior respeito. Mas com o gentio, o que ele podia fazer para tirar dinheiro de um não-judeu, ele fazia. O que ele podia fazer? Qualquer tipo de trapaça. Entre eles eram honestos, mas não com os gentios. Gostavam de levar vantagem em tudo. Então, na época de Paulo, era preciso ter cuidado para negociar com o judeu. Então, o que podiam fazer para trapacear, para levar vantagem? Aí Paulo está falando: você conhece tanto a lei de Deus, mas você está furtando o outro. Essa atitude, você está ensinando: não furtarás. O gentio vai na sinagoga e ele vai aprender, você vai ensinar, mas você faz isso, você está furtando ele, você está em pecado. Como você pode dizer assim: nós temos a lei, eu tenho a lei, eu conheço a lei, mas você tem transgredido a lei? Você acha que Deus vai deixar isso barato? Segundo pecado, vai falar sobre o adultério. Você que diz que não se deve adulterar, adultera. Então ele ensinava o judeu, ensinava: não, vocês não, o adultério é um pecado terrível, mas você comete adultério. Vocês estão se divorciando das suas esposas por qualquer coisa, vocês estão abandonando a esposa, ela queimou arroz, você já quer mandá-la para a rua e inventa coisa a respeito dela para você se divorciar e casar com outra. Olha como vocês estão vivendo, dispensando as esposas de vocês. Talvez cometendo adultério uma outra mulher de maneira camuflada. Um líder na sinagoga, importante, conhecedor, querendo ensinar os outros, com uma pose muito grande como mestre, quer ensinar os pequeninos, mas olha só, você fala uma coisa, você diz: não pode fazer isso, mas você faz exatamente aquilo que você condena e aquilo que a lei condena. E você acha que Deus não está vendo isso? Lá em Mateus capítulo 19, de 3 a 9, Jesus vai lidar com essa questão do adultério e essa questão do divórcio também. Terceiro pecado é a idolatria. Você que detesta ídolos, rouba-lhes os templos. Você que diz: não, nós não somos idólatras, mas vocês roubam os templos. Então, quando aparecia um objeto de valor subtraído, furtado, ou para um judeu comprar, ele adquiria aquele objeto, um objeto de culto, um ídolo, era valioso, então ele comprava aquilo sem problema, ele receptava objetos roubados do templo, objetos de adoração. E Paulo está dizendo: você prega contra a idolatria, mas você está fazendo o mesmo. Então, queridos, Paulo está dizendo o seguinte: essa arrogância de vocês, se achando os melhores, toda essa arrogância de vocês, ela na verdade condena vocês, está condenando vocês. Nos versículos 23 e 24 nós vemos então o resultado daquele mau testemunho, não é isso?
Eles pregavam, eles ensinavam, eles diziam: nós temos a lei. A pregação deles era verdadeira, era conforme a lei, é verdade, mas a vida deles era uma vida bem diferente. Tanto é que os judeus, eles eram odiados pelos gentios. Eles eram odiados pelos gentios, por causa dessas coisas mesmo, porque eles tinham um padrão que eles não viviam. Então eles odiavam os gentios e eram odiados pelos gentios também. No versículo 23 e 24 diz: você que se orgulha da lei, desonra a Deus desobedecendo a lei. Você diz: eu me orgulho, eu tenho a lei, Deus me deu, nós somos o peixinhos de Deus, nós somos propriedade de Deus, nós estamos garantidos, nós não vamos para o inferno porque temos a lei. Mas ele está falando: vocês estão desobedecendo a lei, vocês estão transgredindo a lei. Se você transgride um só mandamento, você é culpado de toda a lei. Então você acha que você vai passar assim, diante de Deus, que você está bem com Deus, diante do juízo de Deus, quando Deus vai julgá-lo usando a lei, você acha que você vai passar impune? E o versículo 24, um texto muito triste, como está escrito, versículo 24: o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. Blasfemado falam mal de Deus. O nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de Deus. O nome de Deus que deveria ser honrado pelos gentios, observando as boas obras dos judeus, a vida justa, a vida íntegra, a vida refletindo o caráter de Deus dos judeus. Eles eram para espelhar a glória de Deus, as virtudes de Deus, a bondade, o amor de Deus, a misericórdia de Deus. Era para eles terem a generosidade de Deus, era para eles refletir a justiça de Deus, a santidade de Deus, é para eles refletirem. Então eles não faziam isso. Tinha um discurso, mas tinha uma prática diferente. Por isso, o apóstolo Paulo: o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. Falam mal de Deus por causa de vocês. Ao invés dos povos glorificarem a Deus, esse Deus dos judeus, eles estão falando mal. Então, ao invés de os judeus fazerem através do testemunho com que o nome de Deus fosse glorificado, eles faziam com que o nome de Deus fosse blasfemado. Os gentios desprezavam os judeus e ao Deus deles. É como se dissesse, hoje em dia, né? Aplicação para a gente hoje, né? Você estudante, amigo, religioso, igreja batista, presbiteriano, metodista, você tem vários privilégios, você tem Bíblias em várias versões, está sempre ouvindo pregações, ensinos na internet, bons ensinos também, você procura bons pregadores, tem uma igreja onde a Bíblia é ensinada, ela é pregada, tem pequenos grupos, e você tem muito tempo de igreja, já foi batizado há tanto tempo, e aí isso é muito bom, isso é muito jóia, isso está correto, isso está correto, mas as questões são as seguintes: você leva Deus a sério e a sua palavra? Você é honesto nos seus negócios, nos seus relacionamentos? Jesus Cristo é de fato o Senhor da sua vida? Você é um discípulo, você é um seguidor, você procura fazer aquilo que Jesus faria se estivesse no seu lugar? Ou você é apenas um religioso? Você é um crente sincero? Aqui eu vejo, nós nos vemos como crentes sinceros, todos nós. Mas e amanhã? E amanhã? E daqui a pouco, quando voltarmos para casa? Já no nosso carro? Quem está usando o carro hoje, né? Ou na nossa casa, na intimidade do lar, lá com a família, e amanhã, nos nossos negócios, no nosso trabalho, nos nossos estudos. Será que nós somos seguidores de Jesus? Ou nós vamos tirar uma máscara? Nós vamos tirar uma máscara. Que tipo de testemunho você tem dado de Cristo?
Você tem espelhado e espalhado a glória de Deus? Alguém disse certa vez, eu gosto dessa frase, que diz o seguinte: eu seria crente se não conhecesse os crentes. Então a questão não é o que o nosso ensino, o que nós pregamos, a questão está no nosso testemunho. A questão está no nosso testemunho. Então é muito bonito, é maravilhoso quando o crente tem um grande testemunho. E eu soube que uma vez, me parece que da cidade de Resende, eu vi esse testemunho de um próprio pastor. Há muito tempo, um pastor foi substituir o outro na cidade de Resende, né? Parece que foi em Resende. E aí foi abrir uma conta no banco, e naquela época ter cheque especial não era para qualquer um, não, era complicado. Hoje em dia a gente já abre, já querem, todo mundo recebe cheque especial, né? Mas naquela época era para pessoas, para alguns. E aí o gerente do banco resolveu dar um cheque especial para ele. Aí ele falou assim: como que o senhor vai me dar um cheque especial se o senhor não me conhece? O senhor não me conhece. Ele falou assim: mas o pastor que o senhor está substituindo, ele era tão íntegro, tão correto, ele era tão maravilhoso nos seus negócios, que por mais que você faça alguma coisa para denegrir a imagem dele, você nunca vai conseguir, por causa do bom testemunho. Estava no retiro de pastores, quando ele contou isso. E nós devemos ser assim. Os judeus que deveriam mostrar para o mundo pagão a glória do Deus vivo, estavam fazendo com que o nome de Deus fosse blasfemado. Eles que deveriam levar o mundo perdido a ver o grande Deus de Abraão, porém, o que eles faziam? Apenas se orgulhavam em ser raça eleita, povo escolhido, mas não tinham nenhum amor e preocupação com as nações vizinhas, com os povos que não conheciam o verdadeiro Deus. Um dos maiores perigos da igreja, queridos, é o da inconsistência do testemunho. Um cristão de vida dupla é pior do que um ateu. Um crente vivendo na prática do pecado é o maior agente do diabo no mundo, disse alguém. Francis Schaeffer, um irmão querido, ele falando sobre isso, sobre a questão do testemunho nas empreitadas missionárias, ele diz o seguinte: quando David Livingstone tentou pregar o evangelho na África, teve de encarar o fato de que as pessoas relacionavam o cristianismo aos portugueses que foram traficantes de escravos naquela parte do mundo. Então ele chegou lá anunciando Jesus. Só que os cristãos portugueses eram que iam lá e traficavam escravos, compravam pessoas, né? Cristãos, né? Os cristãos. Então David Livingstone teve dificuldade de pregar o evangelho por causa disso. O que você tem testemunhado através da sua vida? Cuidado com a hipocrisia. E eu quero terminar contando uma história triste. Acho que serve de alerta para a gente, para parecer trágica e cômica, né? Vou contar essa história para ilustrar bem o que eu estou falando. Fui convidado para uma festa, saí de Macaé, me dirigi a uma outra cidade. A festa acontecia à noite, cheguei umas 1h30, 2 horas da tarde, não conhecia ninguém na cidade. Vou procurar então a casa da festa, onde é a festa, né? A casa está patrocinando a festa. Chegando lá, no apartamento, subi, fui recebido, eu e outro amigo, fomos recebidos ali, e falou: tem comida aí na panela, pode apanhar e tal, não sei o que. Aí de repente, o interfone toca. Uma amiga da dona da casa atendeu o interfone, e aí falou o seguinte: olha só, tem alguém querendo subir, uma família, falou o nome da família, está querendo subir para falar com vocês, para estar com vocês. Aí a dona da casa explodiu. Ela explodiu e falou o seguinte: essas pessoas não têm desconfiômetro? Hoje, com tanta coisa para a gente fazer, para a gente se arrumar e vem para a casa da gente. Eu olhei aquilo, entendeu? Parei na cozinha. Eu já parei e fiquei parado, né? Falei, certamente foi da maneira como foi recebido também. Aí, não, mas ela acabou e
ficava assim na parede, a amiga sentada no sofá consolando ela. Eu não aguento isso. Um dia isso não é dia para ninguém vir para a casa da gente. Eu até concordei com ela isso. Isso é verdade. Agora ali caiu a ficha ali. Aí, tal, isso não podia, isso uma coisa absurda, como que falta de bom senso, mas ela acabou. Mas tinha pedido para a família subir. Antes tinha falado para a família subir. Daqui a pouco a campainha do apartamento toca. Porta se abre. Aí uma família, né? Pai, filho e umas crianças. Aí quando abriu a porta, querida! Olha só, esqueci de dizer que é crente, tá? Querida, que bom! Aí alguém falou assim, não sei se foi a moça ou o senhor, falou assim, eu não sei se, olha só, desculpa, eu não sei se nós estamos incomodando. Incomodando? Que isso? Incomodando nada. Senta aqui, nós trouxemos até um presentinho. Não precisava nem trazer presente. Senta aqui, fica à vontade, tem uma comidinha ali e tal. A porta ficou aberta, esqueceram a porta aberta, foi por onde eu saí. Aí eu saí, falei, gente, isso aí vai servir de sermão para a minha vida inteira. Estava nisso, servir de ilustração de sermão, né? Já contei isso aqui algumas vezes, com mais detalhes. Agora vai para a internet, né? Não posso contar, então, uma situação. Interessante que eu desci, deixei um amigo para lá, né? Eu aproveitei, desci, peguei minha mochila, vim embora e fui para a igreja onde seria a cerimônia, a festa, né? E estou no banheiro da igreja, lá e tal, tentando me ajeitar, vou tomar um banho aqui, quando um zelador da igreja falou assim, e o senhor veio para a festa? Eu vi, eu sou de tal cidade, eu vim aqui para a festa. Vem cá, eu vou levar você na casa do pastor. O pastor morava na propriedade. Me levou na casa do pastor. Eu falei, não precisa, não. E o pastor falou assim. Aí eu falei, pastor, eu me identifiquei como pastor também, eu estou aqui e tal, preciso tomar um banho. Meu filho, vem cá. Me levou num quarto e falou assim, esse aqui é o seu quarto. Você vai ser meu hóspede. Você vai ficar na minha casa. E outra coisa, vai lá, toma o seu banho. Estamos colocando uma mesa de café aqui. E você vai tomar café comigo, você vai ficar comigo, você vai ser meu hóspede, não preciso ir para lugar nenhum, você vai ficar comigo. Não contei nada para ele, mas me recebeu com uma alegria que eu nunca, assim, achei impressionante isso, nunca tinha visto o pastor. Aí depois, saindo por ali, o meu colega falou assim, e você, cadê você? Você subiu? Eu falei, não, eu estou hospedado aqui na casa do pastor. Eu também vou, eu também quero. Foi lá, pegou as coisas dele, voltou e ficamos juntos lá. Né? Queridos, a gente, essa história, eu não peguei na internet, é uma história real, eu vi isso, ok? E a questão é a seguinte, quantas vezes, de alguma forma, nós não fizemos isso? Às vezes, o pastor nunca fez, tão escandaloso, mas quantas vezes nós elogiamos uma pessoa, nós falamos bem na presença, mas quando estamos sozinhos, nós falamos, essa pessoa, ela não é tão boa assim, na casa da gente. E Deus sabe. Quantas vezes, nos mandamentos que nós sabemos, nós defendemos e que nós transgredimos também. Ninguém está vendo. Quantas vezes também, quantas pessoas também, infelizmente, em algum momento da vida, nós afastamos essa pessoa de Deus por causa do nosso mau destino, nosso egoísmo, nossa insensibilidade, às vezes também a nossa questão de querer levar vantagem, e a gente afasta da pessoa do Senhor. Hipocrisia é uma questão, não está distante da gente, isso está muito perto da gente. Isso está muito perto da gente. E o grande desafio nesta noite, para a minha vida e para você, é a gente buscar uma vida assim, mais sincera, diante de Deus. Uma vida sincera, a mesma vida, na igreja e fora da igreja. Uma vida que glorifique a Deus e que atraia pessoas para Jesus. Atraia. E que as pessoas, olhando as nossas boas obras, elas glorifiquem o Pai que está no céu.
Cuidado com a hipocrisia. Os judeus precisavam de Jesus também. Eles achavam que não precisavam. Paulo vai dizer: vocês precisam por causa da hipocrisia de vocês. Eles precisam. Todos precisam. Nós precisamos de Jesus. Nosso coração não é bom. Nós precisamos de Jesus. Que Deus nos ajude. Vocês podem ficar de pé, a gente orar. Qualquer irmão ou irmã fazermos constitutos de oração, pedindo primeiro agradecer pela paciência, pela tolerância, pela bondade, pelo amor de Deus por nós, por Jesus ter morrido no nosso lugar, pelos nossos pecados, e também pedir por nós, né? Para que tenhamos, nós que temos o discurso certo, a palavra certa, temos a Bíblia, a palavra de Deus, para que tenhamos uma vida coerente com aquilo que a gente ensina, com aquilo que a gente sabe. Qualquer irmão, por favor, nos conduz em oração.